Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o último dia de meditação. Hoje nós estamos no dia 365 do ano. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo bíblico. Com muita gratidão, com muita fé, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para a conclusão do nosso estudo bíblico. Hoje é um dia de gratidão. Aqueles que nos acompanham desde o início do ano, hoje podem festejar. Na verdade, já podiam festejar no dia de ontem, porque o nosso estudo ele foi concluído com Apocalipse capítulo 22. Hoje nós vamos fazer um grande resumo, depois o padre vai dar uma bênção muito especial no final. Esse é o maior presente que eu posso dar a vocês. Pedir a Deus paz, saúde, sabedoria para continuarmos no próximo ano, outras missões e também abençoá-los. Então, no dia de hoje, gostaria de começar dizendo assim, muitos de nós, quantas pessoas eu já ouvi dizendo assim, Padre, o meu sonho era ler a Bíblia. Muitas vezes já comecei, não sabia nem por onde começar direito e muitas vezes não entendi, então eu não consegui levar adiante. Então, nós sonhamos, pensamos juntos e vocês ajudaram a criarmos um projeto onde tínhamos um cronograma, tínhamos a explicação deste conteúdo do cronograma. Então, através desse nosso projeto, nós tínhamos alguém para acompanhar, que foi o Padre Daniel, e nós tínhamos também a explicação daquilo que foi o conteúdo principal. No começo do ano, recebi uma pessoa na sacristia da igreja dizendo assim, Padre, abençoa a minha Bíblia. E aí, eu dei a bênção. Poucos dias atrás, ele chegou emocionado e disse, Padre, muito obrigado. Estou concluindo a leitura da Bíblia. Então, fantástico, fantástico. Que através dessa iniciativa nossa, porque nossa, com as artes, com o vídeo do padre, com a minha fala, nós não conseguiríamos transformar nada. O que transformou foi vocês que assistiram, enviaram para outras pessoas, leram a Bíblia, as pessoas que contribuíram também para que esse canal fosse mantido, nós pagássemos as nossas despesas. Então, tudo isso foi importante. Então, se sinta participante dessa missão. Que termine de uma vez por todas esta falácia e esse slogan, católico não lê a Bíblia. Talvez nós não lemos tanto, mas católico lê sim, ama a palavra de Deus. O que faltava muitas vezes era oportunidade. Se vocês conhecem alguém que tem vontade de ler, está aí o convite para o próximo ano. Muitos de nós vamos ter esse sentimento, inclusive eu. Muitas coisas eu não lembro, Padre, não consigo guardar tudo, parece que eu esqueci a maior parte da Sagrada Escritura. Então, novamente, o importante não é guardar tudo, nós temos assim na nossa mente uma linha geral, as ideias principais da Sagrada Escritura. E aí depois os detalhes nós vamos colocando aos poucos. Então o que o padre vai fazer hoje, apesar de eu ter aqui os meus papéis, depois vai ser enviado, na verdade já foi enviado nos grupos de WhatsApp, esse conteúdo da Bíblia. Então vocês estão vendo aqui, o padre vai apresentar um conteúdo, ele tem 14 páginas, e aí no final tem uma explicação das temáticas principais de cada livro, e aí depois no final tem os 73 livros, o número de capítulo, o tema principal e alguns versículos que, na minha opinião, são os mais bonitos do capítulo. Então, do livro todo. Então, vocês vão receber, na verdade já receberam esse conteúdo nos grupos de WhatsApp. E aí, o principal é nós temos a ideia central na nossa mente, no nosso coração, as ideias principais. Então, padre, eu tenho o meu conteúdo aqui escrito, são 14 páginas. O padre tem aqui a Catena Áurea, que é o compilado feito por São Tomás de Aquino,
que ele pega todos os padres da igreja, o que eles disseram sobre passagem por passagem do Evangelho. Então nós temos aqui o volume de São Lucas, eu indico, e aqui a Bíblia que nós usamos a maior parte do tempo, com exceção dos Evangelhos. O estudo todo foi através da Bíblia de Jerusalém. Então agora eu vou pegar a Catena Áurea, vou colocar aqui num cantinho, pego a Bíblia, coloco num cantinho, eu pego os meus apontamentos, coloco num cantinho, e eu vou dizer para vocês aquilo que fica no meu coração, aquilo que eu lembro, aquilo que são os pensamentos principais segundo aquilo que eu recordo. Então, vocês devem fazer o mesmo. Faça esse exercício. Um dia fique sozinho, faça uma gravação para você mesmo ou conta para alguém. Conta a história da Bíblia. Ah, padre, eu não sei. Eu tenho certeza que você sabe. Ah, não sei, padre. Se você não sabe, você diz assim, a Bíblia é dividida no Antigo e no Novo Testamento. Antigo Testamento é antes de Cristo. Novo Testamento é depois de Cristo. Opa, já sabe. Se quiser colocar mais ainda, o Antigo Testamento ele é dividido em 4 partes. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros sapienciais e nós temos os livros proféticos. Opa, já avançou bastante. O Novo Testamento também é dividido em 4 partes. Nós temos os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas paulinas, escritas por Paulo, nós temos as cartas católicas, que foram escritas por outros apóstolos, pessoas que viveram próximas de Jesus, e aí por fim nós temos o Apocalipse. Então nós já vimos as 2 partes maior, Bíblia vem de biblios, significa biblioteca, e aí nós vimos então, temos a parte do Antigo Testamento e a parte do Novo. Antigo, 4 temas ou 4 grupos de livros diferentes. Depois do Novo também 4 grupos de livros diferentes. Quando nós olhamos esses 73 livros, a Bíblia completa, a Bíblia verdadeira, a Bíblia desde o princípio ela tem 73 livros, a Bíblia católica, a Bíblia verdadeira, a Bíblia completa de 73 livros, ela vai começar lá em Gênesis, capítulo 1, e no começo do livro de Gênesis, do capítulo 1 a 11, vai mostrar principalmente a criação. Mostra a criação, a queda e Deus fazendo uma aliança com o ser humano. Então essa parte nós podemos chamar de pré-história ou do início da história, quando começa a história da salvação. Aqui é a introdução. Depois de Gênesis, de 12 a 50, nós temos a aliança. Um dos capítulos ou um dos versículos centrais está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, dos versículos de 1 a 4, quando Deus se aproxima de Abrão e diz assim, Abrão, deixa sua casa, vá para uma terra que eu vou lhe indicar e você será o pai de uma grande multidão. E ele pega a sua esposa Sarai, Abrão com A significa estéril, Abraão com 2 As é um nome novo, que significa alguém que tem filho, Sarai com I no final, alguém que não pode gestar, depois Sara sem o I é alguém que é mãe também de filhos, que significa mãe, alguém que pode realizar a maternidade. E aí o que acontece? Aqui nós começamos uma grande história. E aí depois Abraão, ele tem 2 filhos, ele tem Ismael e Isaque, o filho da promessa, porque é o filho onde o homem e a mulher, que eram aquele casal ali do início, que era Abraão e Sara, eles têm um filho, esse filho é Israel. O primeiro foi Ismael, mas Ismael não é o filho da promessa, porque ele foi tido com Agar que era a escrava. E aí depois Israel, ele tem 2 filhos, ele tem Esaú e ele tem Jacó, ou que nós podemos chamar depois de Israel, o novo nome de Jacó é Israel. Então Israel, que é Jacó, ele é parte da continuidade desta grande sucessão que vai acontecer depois de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó. E depois de Jacó, nós chamamos de patriarcas. Aqui começa a história da salvação. E aí, o nosso grande Jacó, Israel, teve 12 filhos, que são os 12 filhos da promessa. E aí esses 12 filhos são chamados de 12 tribos de Israel. Tem um deles que, por ciúmes do irmão, ele foi enviado para o Egito, foi colocado ali no caminho, e depois ele foi levado para o Egito. Esse foi José. E aí quando José chega no Egito, ele começa a ter um grande destaque, ele começa a exercer como se fosse o primeiro-ministro ali do faraó, do governo do Egito. E lá, naquela nova terra, de repente, ele acaba recebendo seus irmãos, que estavam passando fome, tendo dificuldade, sofrendo e ali tendo muitos problemas. E aí ele reconhece que são os irmãos, ele fica um pouco desconcertado, não é a primeira vez que ele
acolhe, dizendo quem que ele era. E aí depois os irmãos vêm para lá, começam a morar no Egito, e aí passam-se várias gerações do povo no Egito, e aí nós começamos o livro de Êxodo. E lá no comecinho do livro de Êxodo, nós observamos que, de repente, alguém vê o povo sofrendo, o povo de Israel, os descendentes de Abraão sofrendo, e ele diz assim: esse povo precisa ser libertado. E aí surge o libertador. Esse libertador, aqui é um libertador físico, o nome dele é Moisés. Moisés precisa fugir com o povo. Então aquela fuga, ela é planejada, e aí na noite daquela fuga, quando que aconteceu a fuga? A fuga aconteceu na primavera. Em que momento que aconteceu? Aconteceu na lua cheia. Então a primavera começa ali por mais ou menos em 21 de março. Então isso daqui para quem está no hemisfério, a gente chama de primavera para quem está no norte, onde que era Israel. Para quem está no hemisfério sul, como o Brasil, a África, aqui nós estamos no outono. Então, começou o outono, ou começando a primavera, aonde que era Israel, primeira lua cheia, ali nós temos a Páscoa. Então, o povo, ele foge, e ali, antes deles fugirem, eles celebram a Páscoa que era uma celebração do memorial que deveria ser repetida anualmente, daquela fuga que estava acontecendo. O povo foge e passa 40 anos no deserto. E a história desses 40 anos no deserto, ela é contada pelo livro de Levítico, depois o livro de Números e também o livro de Deuteronômio. E aí Deus ele faz aliança com o povo, ele educa o povo, ele aos poucos ele vai formando o sacerdócio, e quem era o sacerdote eram aqueles que eram da tribo de Levi. Então, aquela comunidade que estava sendo formada, ali já tinha a base daquilo que deveria ser a sua vida. Já tinha Páscoa, tinha o sacerdote, já tinham aprendido como fazer a oferta a Deus, já tinha o decálogo, que eram os 10 mandamentos, e ali tudo aquilo que era aquela organização, que era a promessa que um dia seria cumprido de forma perfeita, foi cumprida em Jesus. Então eu acredito, esse é o diferencial do nosso curso, eu acredito que o Evangelho de São Mateus, ele é uma apresentação de Jesus como cumprimento daquilo que aconteceu no Pentateuco. Então, quando nós acabamos o Pentateuco, isso daqui foi algo específico do nosso curso, pode ser que outras pessoas já tenham visto isso, mas é algo que é específico nosso. Quando nós terminamos o Pentateuco, nós fomos para o Evangelho de São Mateus. Depois que nós terminamos Mateus, nós fomos para a Carta aos Hebreus. Padre, é um texto do Novo Testamento? Sim, é do Novo Testamento, mas é a resposta do Novo Testamento, é a resposta que mostra que Jesus, ele cumpre aquilo que foi anunciado lá. Então, aí, depois desses 40 anos, o povo entra na Terra Prometida, e eles entram não com Moisés, mas eles entram com Josué. E é Josué que dá o nome para o próximo livro da Sagrada Escritura. E é interessante que o povo entra com Josué, e como que eles se organizavam lá? Moisés já tinha morrido. O povo se organizava através de juízes. Então, a grande liderança aqui eram os juízes. Lá no passado tivemos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós tivemos o libertador, nós falamos aqui de Moisés. E aí depois nós começamos os grandes juízes. E aí alguns que nós lembramos, aquele de cabelo comprido, Sansão, aquela que era mulher, Débora. Então nós tivemos vários juízes. E o povo, aos poucos, ele começou a dizer assim: nós também queremos ter um rei, os vizinhos têm um rei. E aí Deus ficou muito desapontado e disse assim: vocês querem ter um rei? O rei sou eu. E depois de tanta insistência, Deus mostrou aquilo que seria o rei, os sofrimentos, a falta de liberdade que o povo teria, e aí permitiu que eles tivessem um rei. O primeiro rei, o nome dele é Saul. Depois o segundo rei, o nome dele é Davi. E aí depois o filho de Davi, que continuou reinando, o nome dele foi Salomão. Qual foi o grande mérito de Saul? Primeiro rei. Qual foi o grande mérito de Davi? Ele conseguiu reunir todas as tribos, como se fosse em apenas um território. Qual foi o grande mérito de Salomão? Ele construiu o templo. E aí depois Salomão, entre os seus filhos, depois que ele morreu, um ficou com a herança, um ficou com o reinado, o nome dele era Roboão. E aí Roboão, ele era ainda muito jovem e ele tinha esse seguinte questionamento: como que eu vou reinar? Não tenho tanta experiência, como que eu vou reinar? Não tenho tanto conhecimento? E aí ele tomou a firme decisão: vou me aconselhar. E ele começou a conversar com os irmãos, com os amigos de infância,
que disseram assim para ele: Roboão, Roboão, você precisa ser duro no começo, senão as pessoas não vão respeitá-lo. Seja firme, seja duro, diga a verdade e seja ainda mais cruel do que o seu pai. Podemos imaginar, no tempo de Salomão, como que Salomão foi cruel. Se ele não fosse cruel, ele não teria conseguido construir o templo, cruel e duro financeiramente. E aí, Roboão, ele começou a ser muito duro, ainda mais exigente do que o pai. Aos poucos as pessoas começaram a ficar descontentes. E aí havia um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, ele era lá do norte, da tribo de Efraim. Era um responsável por uma região lá do norte. E ele havia se desentendido com Salomão, e o que ele fez? Ele fugiu para o Egito. E lá no Egito, ele era um homem militar, uma pessoa de estratégias militares. Lá no Egito ele ficou sabendo, ou talvez foi algo só ocasional, que Roboão, ele estava reinando, que Salomão já tinha falecido. O que ele faz? Ele sai do Egito e ele volta para Israel. E aí quando ele volta a Israel, ele começa ele começa a reunir ao redor dele algumas pessoas que queriam um libertador, algumas pessoas que estavam se rebelando, algumas pessoas que não estavam satisfeitas com Roboão. Então, aos poucos vão surgindo aqui dois grupos. Tem o grupo de Roboão, que é o grupo daquele que tem o sangue de Salomão, e aqueles que começam a se rebelar, que não aceitam o poder, que era muito cruel, de Roboão. E esse grupo vai ficar com Jeroboão. E como que isso foi dividido? Israel tinham 12 tribos, então as duas tribos do sul, nós temos Benjamim, nós temos Judá, formaram um reino. E esse reino nós chamamos de reino de Judá. E aí 10 tribos do norte nós chamamos de Israel, e aí formaram um novo reino que teria um novo rei. Então, nesse período, nós temos aqui dois reis em Israel. Um rei que está no norte, que nós chamamos de Israel, e um rei que está no sul, que nós chamamos de Judá. E aí tinha uma turma, um grupo, uma tribo, que ela não tinha território, porque ela era responsável pelo louvor a Deus, era responsável pela missão de cuidar do templo e da parte do sacrifício. Aqui nós estamos falando dos levitas. Padre, então se nós temos 10, se nós temos mais 2, mas os levitas não são 13 tribos? Na verdade, um dos filhos de Jacó, José, ele teve 2 filhos. E aí esses 2 filhos, eles foram considerados, cada um tendo uma parte da herança lá em Israel, a herança na Terra Santa. Então tem um filho desses 12, tem 2 filhos destes 12, que é o filho do filho de José, que cada um deles pega uma parte da herança. Então nós pegamos aí um filho, ele é dividido em 2. Então se nós pegarmos esses 12, mais um, vai acabar formando 13. E como tem um que não recebeu terra, nós estamos falando aqui dos levitas, aquela porção, aquelas tribos que tinham terra acabaram sendo apenas 12. Por que 12? Se nós colocarmos uma a mais, por que nós colocamos uma a mais? Então, novamente, porque José, ele teve 2 filhos e cada um ficou com um pedaço da terra. E aí nós tiramos um daqueles filhos que nós tiramos Levi, que ele não tinha parte na herança. Então aqui o reino era dividido. E aí o que acontece? Ali pelo ano 730, mais ou menos, o Reino do Norte, muito forte, que tinha a maior parte das tribos, ele é invadido pela Síria. E quando ele é invadido pela Síria, acontece aqui uma nova forma de colonização, que a Síria leva algumas pessoas dessas tribos do norte para outras colônias e traz pessoas da própria Síria e de outras colônias para viver em Israel. Então aqui começa uma grande mistura cultural. E nessa mistura cultural, aquela que era a capital, a Samaria, ela acaba se corrompendo e se tornando aos poucos uma terra de estrangeiros. Então, Israel, que era uma terra unificada, que era uma terra totalmente residida, dedicada a Jacó, dedicada a Abraão, dedicada aos patriarcas e dedicada principalmente a Javé, ela começa a ter deuses estrangeiros. E aí acontece a invasão. Primeira invasão, a Síria conquista as tribos do norte. Segunda invasão, Babilônia, ali pelo ano 590 mais ou menos, a invasão
da Babilônia, conquista as tribos do sul. E aqui a Babilônia tinha uma estratégia diferente. Pegou as principais pessoas, os principais líderes de Jerusalém, ali daquela região de Judá, e levou essas pessoas para o exílio. E aqui começa então um período chamado exílio da Babilônia. Ali aproximadamente 589 até 539, mais ou menos. Então nós temos aqui um período de aproximadamente 60 anos. E nesse período do exílio, nós temos parte do livro de Isaías, de Ezequiel, e aí nós temos um pouco antes do exílio, dizendo para o povo que eles iriam para o exílio, que precisavam ser fiel. Um grande profeta antes do exílio, nós temos Jeremias. E quando nós olhamos para a tribo do norte, ou as tribos do norte, o reinado que nós chamamos de Israel, ali tinha um grande profeta que alertou o povo. Esse profeta, o nome dele era Amós. Então, os profetas eles vão aparecendo dentro de toda essa história da salvação. Na sequência, período do pós-exílio, o que aconteceu? Aqui nós já tivemos o reinado, o império do Egito, da Síria, da Babilônia, e aí cai o império da Babilônia, e aí começa o império persa. O império da Pérsia tinha como rei Ciro. Ciro disse assim: vocês podem voltar para a terra de vocês. E lá vocês vão trabalhar, e a partir daquilo que vocês produzirem, aí vocês enviam para o império, para a capital ali, que era do Império Persa. Então, aqui nós temos uma nova forma de colonização, mas muitos disseram assim: não, nós queremos ficar. E outros voltaram. E como que eles iriam se reunir na Terra Santa? Em Israel estava praticamente tudo devastado. Aqui, o povo, quando ele volta para Israel, ele se organiza a partir de duas lideranças principais. Um que vai cuidar da parte religiosa, outra que vai cuidar da parte social. Quem cuida da parte religiosa, o nome dele é Esdras. Quem cuida da parte social, o nome dele é Neemias. Padre, e aqui eu confesso, eu mesmo tinha dificuldade de memorizar esses dois nomes. Qual que é da religiosa, qual que é da social? Então você vai pensar assim: o que é mais importante, o religioso ou o social? Para quem tem fé, é o religioso. Que letra que vem primeiro, a letra E ou a letra N? Vem primeiro a letra E. Então quem cuida do religioso? Esdras. Quem cuida do social? Neemias. Aí você nunca vai confundir mais esses dois nomes. E aí, a partir desse período, já pós-exílico, não tem mais profeta. E aí, de repente, vem o Salvador. Aí cai o Império da Pérsia, entra o Império da Macedônia, Alexandre Magno. Aqui nós temos nesse período os irmãos Macabeus, que não adoraram a deuses pagãos, dos impérios pagãos. E aí nós não temos profetas e aqui surge um novo império, o Império Romano. Veja, já tinha caído o Império do Egito, o Império da Síria, o Império da Babilônia, da Pérsia, o Império da Macedônia, que vem o Império Romano. E aí depois o Império Romano ele cairia, e ali em 1553, termina a Idade Média e surge um novo império, que é o Império Turco-Otomano. Mas esse é assunto para quando nós formos falar da história da Igreja. Quando o povo não tinha profeta, de repente vem uma grande novidade. João Batista ele prepara o caminho, através do sim de Maria Santíssima, nossa mãe, o Salvador, ele vem no nosso meio. Jesus funda uma igreja e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Tu és Pedro, sobre essa pedra fundarei a minha igreja. Artigo feminino singular. Minha, pronome possessivo singular. É uma igreja. A igreja que ele chamou dele. E ali ele muda o nome de Pedro para quê? Porque ele confia as chaves do reino dos céus a Pedro, e ali surge algo chamado ministério petrino, porque aquela liderança não deveria acabar com a morte de Pedro. Ali surge um ministério que nós temos até hoje, agora com o sucessor de número 267 de Pedro. E a história continua, os apóstolos vão se propagando, ali merece grande destaque São Pedro, organização interna da igreja, e também destaque São Paulo, organização externa. A igreja ela vai se espalhando pelo mundo todo, e aí nós temos as cartas de São Paulo que mostram isso, depois nós temos as cartas dos outros apóstolos, e aí nós terminamos com um livro belíssimo, mas difícil e desafiador, que é o livro de Apocalipse. Um livro para quê? Para dar esperança para a comunidade, dizer que Jesus ele iria salvá-los e o Império Romano seria destruído. Um livro para quê? Para dizer
de aspectos escatológicos, que Jesus ele voltaria, que o mundo seria transformado. E por fim, um livro para mostrar a liturgia do céu, que é antecipada aqui na terra. Esses 73 livros da Sagrada Escritura podem ser divididos, podem ser explicados desta forma. Irmão, irmã, parabéns, se prepare para o próximo ano. Nós vamos continuar ainda com muitas missões. Recline agora a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, que alegria, que sonho, que missão que nós concluímos. Obrigado pela saúde, pelo tempo, pela dedicação. Ajude-nos a não só ler, ajude-nos a guardar no nosso coração e aplicarmos na nossa vida estas que são verdades eternas. Te amamos, Senhor. Amamos também a igreja que o Senhor fundou. Até o último dia da nossa vida, seremos católicos, apostólicos, romanos, porque só na tua igreja temos a Eucaristia e a plenitude dos meios de salvação. Pai amado, Pai querido, abençoe todos esses filhos que agora nos acompanham e dê um ano novo de paz, de bênção e de santidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.